Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E o nosso tema hoje, nessa visão de gestão, é sobre esse mundo condominial. E tenho o prazer, então, de ter aqui no nosso bate-papo de hoje o Edmilson Rognarti, né? Sobrenome... Tá quase. Um dia, treinando, mas seja muito bem-vindo, Edmilson, em nosso programa. Prazer em recebê-lo. Eu aqui agradeço a você, o Reinaldo, principalmente para tratarmos de um assunto que sempre está em evidência. O nosso segmento, como você bem sabe, hoje pelo menos 1/3 da população desse nosso município de São Paulo reside em condomínio. E este mundão, vamos chamar assim, ele abrange desde o condomínio Minha Casa Minha Vida até o condomínio super. E esses condomínios, eles trazem em seu interior vários tipos de problemas que afetam diretamente o desenvolver deste universo pequeno que corresponde aí a cada condomínio. À sua disposição, o Reinaldo. Então, você lida assim com a gestão de pessoas que cuidam de condomínios. Obviamente, há muitos problemas, ainda mais das pessoas que têm a responsabilidade de cuidar do condomínio, daquele prédio, daquele espaço, daquele condomínio como um todo. Pode ser um grupo de pessoas, pode ser uma vila, pode ser qualquer que seja a situação onde tem lá alguém cuidando, né? Alguém zelando, alguém fazendo com que as pessoas paguem pouco e se tenha o serviço, a segurança, tudo aquilo que o condomínio oferece. Quais são os serviços básicos que o condomínio oferece, digamos, num prédio, e quais são os principais problemas, sob o seu ponto de vista, que normalmente acontecem em qualquer ou em todo condomínio? Reinaldo, esta pessoa responsável pelo cuidar dos condomínios é denominado síndico. E o síndico hoje, ele pode ser o síndico morador, também chamado síndico orgânico, ou o síndico profissional, que eu prefiro chamar de síndico externo. O síndico morador, que é o tradicional, não é? Ele vem desde o início dos condomínios. Antigamente era aquele senhor aposentado que assumia a gestão daquele condomínio onde ele residia. Ocupava o seu tempo, corria atrás da contabilidade. Mas não tinha um preparo, não é, Edmilson? Exatamente. Uma pessoa que fazia o máximo que podia, mas sem um conhecimento, sem uma experiência, não é isso? A dedicação ao condomínio, até porque ali ele residia e tinha os seus amigos. Com o passar do tempo, o mercado passou a exigir mais, até porque o número de blocos, o número de condomínio, de prédios em si, passou a clamar mais uma preparação desse síndico. A legislação passou a exigir maior conhecimento, maior capacitação do síndico para fazer frente às necessidades que aquele condomínio passou a exigir. Hoje nós temos, para você ter noção, Reinaldo, os chamados condomínios clube, que têm uma receita maior do que muitas empresas. Poxa. Condomínios clubes cuja população é maior do que muitos municípios no interior de São Paulo.
e quiçá do Brasil, não é? E aí este síndico obrigatoriamente tem que ter um conhecimento maior. Por vezes ele é assessorado por um departamento jurídico, por um grupo de engenheiros, por um grupo de assessores que dão a devida manutenção ao condomínio. Até porque toda a responsabilidade do síndico vem ali estatuída no artigo 1348 do Código Civil. Então, o síndico passou realmente a ser, vamos dizer, o prefeito deste condomínio, o gestor do condomínio em si. Você, Admilson, você tem uma vasta experiência nesse campo, né? Você como advogado, e você atua nesse contexto já há bastante tempo, não é verdade? Sim. Então, a sua experiência em relação a isso, para você falar então agora sobre esse gestor de condomínios, que é um profissional, que é essa pessoa que acaba assim, abarcando vários prédios e, obviamente, dentro de uma estrutura, como você acabou de falar, da profissionalização do papel do gestor do condomínio. A sua experiência, em primeiro lugar, como é que é isso? O que você fez até hoje para chegar até, aliás, tem uma história que é até bastante engraçada, você então é chamado pelos grupos, pela sua própria experiência de condômino, como é que é? Gestor honorário de condomínios. Síndico honorário. Síndico honorário. Reinaldo, veja, a minha história no segmento, eu iniciei no mercado imobiliário, acompanhando a construção dos edifícios que posteriormente passam a ser condomínios. Advoguei aí 20 anos, filho que eu sou da velha academia, o Largo de São Francisco, e estou aí no mercado de condomínio já há uns 10 anos. Sou a somatória de tudo isto, e nem por isso parei de estudar. O síndico, ele tem por obrigação saber um pouco de tudo, saber um pouco de engenharia, saber um pouco da renovação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, saber um pouco da necessidade de recompor a pintura do condomínio, porque nós temos uma legislação municipal em São Paulo que impõe a necessidade de que aquele prédio seja pintado a cada 5 anos, norma da gestão do falecido prefeito Jânio Quadros. Várias legislações, seguro é obrigatório, então o síndico tem por obrigação saber até o lastro, até o tamanho da cobertura do seguro. São detalhes que o síndico tem que acompanhar, tem que saber, porque se ele renovar o seguro por uma cobertura menor do que o condomínio tem necessidade, a responsabilidade é dele. Não é do subsíndico, não é do conselho, é dele. A norma diz que ele é o responsável por tudo o que acontece no condomínio. Então o síndico tem que estar aparelhado para isso. O síndico profissional ou síndico externo, ele estuda, ele acompanha isso, ele participa de seminários, ele participa de eventos para estar atualizado, para saber a norma nova, a norma publicada ou semanalmente ou quinzenalmente, imputando a ele a obrigação nova. Então, esta é basicamente a diferença entre o síndico morador e o síndico profissional. Bom, além disso, pode ser até que não, mas não tem uma necessidade específica, por exemplo, a formação em direito, alguma coisa assim, um curso específico que prepare esse síndico para assumir o papel de síndico profissional.
São pessoas de mercado que têm toda uma cultura, um conhecimento, uma especialização talvez num determinado segmento, mas que têm a cultura suficiente para conduzir uma assembleia, para lidar com as pessoas. Exige dele, obviamente, certas habilidades, certas competências para ele poder desempenhar de forma adequada esse papel. Sim, curiosamente, a profissão de síndico ela não é regulamentada. Embora aceita, ela não tem uma legislação que proteja, que sancione, como é o advogado, como é o engenheiro, como é o médico. Eu, por exemplo, em função da própria experiência, digo que o síndico externo ou profissional deve fazer o seu curso, mas eu defendo que ele tenha um estágio probatório de uns 3 meses com aquele síndico que já exerce a sindicatura há bastante tempo. Porque há a necessidade de conhecimento prático. É diferente aquele síndico que é o síndico orgânico e faz o seu curso aí preparatório para se tornar um síndico profissional ou externo. Porque esse síndico morador, ele já traz o conhecimento. Porque o condomínio, na verdade, pode ser analogamente comparado aí a um corpo humano, composto por vários órgãos que constituem aquele todo. Então, não só o estudar teórico, mas o prático é imprescindível para esse síndico. Porque às vezes eu digo, não basta ter o cursinho teórico se houver uma inundação no 2º piso, como este síndico profissional que só teve a teoria vai resolver o problema do subsolo. Então, claro, tem que ter um conhecimento técnico. Agora tem um ponto, Edmilson, que entendo que é importante, que são as assembleias. Porque toda a ideia que se tem, ou pelo menos que eu tinha sempre em relação à reunião de condomínio, não vou porque vai ter briga, e sempre tem as diferenças individuais, e o curioso parece que as pessoas, pelo fato de terem ideias divergentes, aquelas que são decididas, tendem a ir nas reuniões só para brigar. E há pessoas que são totalmente irreverentes, totalmente mal educadas, e nessa hora vão lá para brigar mesmo, e já teve até casos de morte, casos de agressões físicas, por discordâncias, por desentendimentos em relação a vamos fazer isso, vamos comprar, gastar o dinheiro aqui, vamos aumentar ou não o condomínio, contrato ou não, um novo porteiro, manda embora aquele que mexeu com a mulher de fulano. Ou seja, os problemas que acontecem de maneira, parece que acentuada, ou as pessoas parece que vêm armadas em reuniões de condomínio. O que exige então dos administradores até profissionais um preparo diferenciado, primeiro, para lidar com esse tipo de gente, que vai lá para discordar, não vai lá para contribuir, para ajudar, para participar. Mas parece que vão lá para dizer da sua insatisfação, porque parece que condomínio virou assim. Se eu estou insatisfeito da minha vida com um problema qualquer, eu vou descontar no condomínio. É o vizinho, é o barulho de um som, é um cachorro, ou seja, problemas existem a rodo. Então, esse preparo desse síndico, como é que é feito em relação, por exemplo, a essa habilidade de ter que lidar com as divergências e as diversas opiniões das pessoas, e cada um querendo alguma coisa e puxando a sardinha para o seu próprio braseiro? Reinaldo, o síndico, na verdade, ele precisa ter o seu eu preparado para ser síndico. Ele precisa estar ciente dessa responsabilidade, porque ele foi eleito para este cargo, para assumir esta incumbência representando aquela comunidade. Horas, ele não está síndico, ele é o síndico, e para isso tem que alimentar o seu eu interior e estar preparado para as
divergências que porventura aconteçam na Assembleia. E isto de poder falar, de poder argumentar em Assembleia, vai muito da posição que este síndico tem para argumentar ou contra-argumentar. Eu, durante 2 gestões, enquanto síndico orgânico no nosso condomínio, eu fazia uma reunião preambular à Assembleia. Reunia o pessoal e a nossa pauta hoje é esta. Tal. Algum questionamento? E já partia para a Assembleia com os problemas praticamente equacionados, que era uma forma de que aquela Assembleia transcorria de uma forma tranquila. Bem é verdade que a Assembleia ela é o foro máximo do condomínio. O síndico, se não estiver bem preparado para essas argumentações e que realmente acontecem, rotineiramente acontecem, esse síndico ele pode levar a Assembleia a uma guerra, entre aspas, não é? Por isso que esta interação entre o síndico, o conselho, subsíndico, Márcio Raskorski, meu amigo, inclusive, diz que o síndico deve estar assessorado por um bando. O engenheiro, o arquiteto, o advogado, todo esse time na Assembleia para argumentar ou contra-argumentar aquilo que é colocado nessa Assembleia. Eu não vejo essa necessidade. Se o síndico estiver preparado integralmente, ele mesmo tem como conduzir essa Assembleia. Outra pergunta, deixa eu te fazer. Estamos quase no final do nosso trabalho, temos ainda mais 3 minutos. Qual o benefício de ser síndico ou síndico profissional? É bem remunerado, ele passa a ter notoriedade, passa a ser respeitado, claro, se ele for bom, né? Mas como é que você vê? Porque provavelmente muitas pessoas, ao te ouvir nessa nossa entrevista, poderão se interessar sobre esse assunto e, por que não, buscar essa condição de me preparar para ser um síndico profissional. Fala um pouquinho sobre essa, vamos lá, não é uma profissão regulamentada, mas é uma carreira, uma profissão nobre e, obviamente, te dá status, algum benefício, e, obviamente, tem. Quais são esses benefícios que estimulariam uma pessoa a serem síndicos profissionais, Edmilson? Olha, hoje é uma profissão bem remunerada. É uma profissão, hoje está aí à vista de todo mundo, a grande quantidade de empreendimentos sendo construídos, sendo entregues quase que diariamente pelas incorporadoras e construtoras. Mas é uma profissão desafiadora. É uma profissão que exige, tanto do síndico morador como do síndico profissional, dedicação. Muita dedicação, gestão, principalmente, saber medir a sua dedicação, estar consciente que você, enquanto gestor, é o condutor daquele condomínio, daquela comunidade que você está cuidando. E não há dúvida que ao assumir a sindicatura, você está se responsabilizando pelo bem-estar, pela saúde, pelo sossego e pela vida de toda aquela comunidade que te elegeu e você é responsável por ela. Olha, Edmilson, muito agradecido pela sua participação em nosso programa Comunicação Executiva. E, obviamente, assim, se você gostou, compartilhe lá com o seu síndico, o síndico do seu prédio, porque, obviamente, é um assunto que merece a sua atenção. E se você, porventura, também tem algum interesse em relação a isso,
Pedir assim que o Edmilson deixe aqui um contato, caso você queira saber um pouquinho mais, e eu posso fazer isso sem ter pedido a permissão para o Edmilson, porque eu conheço a generosidade dele e a boa vontade dele em ajudar as pessoas que queiram saber um pouco mais a respeito desse assunto. Quer compartilhar um telefone, um contato para as pessoas que tiverem interesse? Sim, o meu telefone é o 11 9 9611 8343. À disposição para qualquer dúvida, qualquer bate-papo que for necessário para o bom engrandecimento de cada pessoa. Obrigado, Edmilson. Ficamos por aqui, agradecendo mais uma vez sua gentil participação em nosso programa. E para você fica um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.